Questão 109, prova rosa Enem 2022. A extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas, ou seja, espécies que não são dali, que vieram de outro lugar, pode ser considerado um fator maximizador desse processo. A jaqueira Artocarpus heterophyllus, por exemplo, é uma árvore originária da Índia e de regiões do Sudeste Asiático que foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou, ou seja, se adaptou muito bem em praticamente todo o território nacional. Casos como o dessa árvore podem provocar a redução da biodiversidade, é o que ele está falando, diminuir a biodiversidade, pois elas fazem o quê? Elas ocupam áreas de vegetação nativa, seja no meio da mata você encontra jaqueira, sim, você encontra jaqueira, você pode encontrar várias outras plantas que não são da Mata Atlântica, como por exemplo até mangueira, e se substituem parcialmente a flora original. Ora, perceba, se uma jaqueira nasce no meio da mata, aquela região onde ela nasceu, aquela sombra, aquela área, não vai poder mais, não vai conseguir mais crescer a vegetação nativa ali, né? As plantas elas fazem uma coisa, né, chamado, agora eu estou esquecendo o nome da relação ecológica, amensalismo, tá? Que evita que outras plantas maiores nasçam ao redor dela. Então é justamente por causa do amensalismo que essas plantas elas vão nascer ali na mata, não vão deixar nenhuma outra planta nascer e aos poucos elas vão substituindo parcialmente a flora original. Por isso que elas são uma ameaça à biodiversidade, porque se começar a jaqueira se espalhar dentro da mata, vai ter um momento que você vai ter só jaqueira. Óbvio, dificilmente isso vai acontecer, né? Mas parcialmente você tem uma substituição da flora original, né? Por que não são as demais alternativas? Letra B, né? Essas árvores, essas jaqueiras, estimulam a competição por seus frutos entre animais típicos da região e eliminam as espécies perdedoras. Não, ela vai estimular, tá? Os animais vão ter um novo fruto para buscar, que é a jaca, mas ela não vai eliminar as espécies perdedoras, tá? A oferta de alimento das outras árvores continuam da mesma forma. Ela não vai ter essa capacidade de eliminar, né? A competição por fruto não vai fazer com que você tenha a eliminação das outras árvores, tá? Letra C, elas alteram os nichos. Não, ela não vai alterar nicho. O nicho dos demais animais, dos demais seres vivos, enfim, outras plantas continua o mesmo, né? Que é a sua função dentro da mata, dentro do ambiente. Isso não vai alterar o nicho. Tá? Eles vão pode até aumentar o número de possibilidades de relações, mas alterar o nicho, não. A jaqueira não vai conseguir fazer isso. Tá? Elas apresentam alta taxa de reprodução, beleza, possa ser que sim, e se mantém com um número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente. Não, se ela tivesse com um indivíduo superior à capacidade de suporte do ambiente, o ambiente iria se degradar por causa das jaqueiras e aquele ambiente ia ser tomado só por jaqueira, e a gente não vê isso na vida real, né? Na prática, você entra numa mata, você encontra uma jaqueira ali, outra aqui, mas elas não tomam todo o espaço ao ponto de exceder o número de indivíduos e assim acabar com a capacidade de suporte do ambiente. Não, isso não acontece. E por que não é letra E? Porque ela diminui a relação de competição entre os polinizadores. Elas não seria uma diminuição, seria um aumento, né? É um pólen a mais que está sendo ofertado, uma flor a mais. Então não haveria uma diminuição, e sim um aumento, tá? E facilitam a ação de dispersores de sementes de espécies nativas. Ó, tomando a jaca, já que ele está falando de jaca em relação a essa árvore. A jaca é um fruto muito grande, pesado, as sementes da jaca são grandes, tá? Então eu acho que a jaca ela não facilita a ação de dispersores, ela dificulta, na verdade, né? É uma semente difícil de ser dispersa, basicamente só grandes mamíferos, macacos, tá certo, que vão conseguir dispersar essas sementes, porque é uma semente muito grande e basicamente a dispersão dela é muito pequena, né? As sementes que são mais dispersas são aquelas sementes que conseguem entrar no trato digestivo de animais, sementes pequenas. E aí o animal, né, viaja para longe, se desloca para longe e faz o cocôzinho dele longe, e aí a semente sai no cocô e ela tem uma maior dispersão. A semente de jaca eu consigo enxergar pouquíssimos animais, né? Eu nem consigo enxergar um animal assim tão grande que engula a semente de jaca como se fosse uma semente de feijão. Então, basicamente, eu acho que elas dificultam a ação de dispersores, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido.
Deixa seu like aí se possível e se inscreve no canal se puder dar aquela força. E é isso, gente. Valeu!